Você tá bem, amor? Tô sim, só tô um pouco enjoado. Acho que aquele acarajé que comi no aeroporto não me caiu muito bem. Mas não se preocupe, logo logo vai passar. É certeza? Tenho sim, já tomei um antiácido. Tá bom então. Ah, não tô me sentindo bem. Amor? Amor? Olha de brincadeira! Acorda, desgraçado! O senhor não ia pagar! Tu vai matar a gente! A gente vai morrer!